Muito bem, muito obrigado. Belíssima mesa, todos nós tivemos uma experiência incrível aqui. Já vejo no vídeo o doutor Galo, secretário do Mato Grosso, mas eu quero convidar o doutor Guilherme Bastos, que vai presidir essa mesa. Por favor, doutor Guilherme, com o senhor aqui a condução dos trabalhos do último painel da Biodiesel Week, que é uma realização da Ubrabil, União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, com o apoio da Frente Parlamentar do Biodiesel. Em nome do deputado Pedro Lupion, agradecemos o apoio que deu para que a gente pudesse realizar esse evento aqui na Câmara dos Deputados. Por favor, doutor Guilherme, com o senhor a condução dos trabalhos aí. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à terceira mesa sobre o biodiesel e o desenvolvimento regional. Nessa mesa, a gente vai explorar o desenvolvimento sustentável e o papel do biodiesel na geração de empregos e renda para mais de 300 mil pessoas na agricultura familiar, bem como as oportunidades geradas pelo selo Biocombustível Social. Essa mesa será formada por secretários de Estado, agricultores familiares e representantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel do MAPA. Então, gostaria de abrir aqui a palavra para a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura de Estado do Rio Grande do Sul, a senhora Marjorie Kaufmann. Fazer parte... Marjorie, um momentinho. Eu esqueci que temos presenciais aqui. Eu estou vendo aqui só o virtual. Prefere para poder ficar? Então está ótimo. Aí eu chamo. Perfeito. Então tá bom. Desculpa, viu? Vamos lá. Não tem problema nenhum. Secretária. Tá bom. Por favor, secretária. Secretária Estão me ouvindo? Sim. O senhor, boa tarde a todos. O senhor mencionou que iria chamar os presenciais primeiro. Não sei se o que houve, depois eu caí um pouquinho. Secretária. Secretária Marjorie, é que, na verdade, os demais preferiram ficar na plateia para poder observar, porque senão fica difícil. Tá bom? Perfeito, então pode a palavra. Perfeito. Agora também o microfone está melhor. Perfeito. Muito obrigado. Então, gostaria de agradecer inicialmente o convite para participar dessa semana importante. E estava acompanhando o finalzinho da mesa anterior. Eu acho que tem muitos pontos importantes a serem debatidos, e pela configuração dessa mesa que eu fui convidada a participar, eu verifico aí que tem muitos colegas com amplo conhecimento nessa cadeia produtiva,
Aqui no estado do Rio Grande do Sul, então, eu sou a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura. Dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, nós incorporamos a cadeia do que estava dentro da Secretaria de Minas e Energia. Então, hoje nós temos a questão da preservação, do licenciamento ambiental e de todos os quesitos regulatórios ambientais, mas também temos a visão da necessidade do desenvolvimento de novas cadeias, de novas fontes energéticas, e aí sim que nós trazemos então a importância do biodiesel como um combustível fundamental dentro dessa cadeia. Eu não fiz uma apresentação formal, até porque acho que nessa mesa eu muito mais vou aprender do que ensinar, mas por uma questão genérica de conhecimento, hoje nós trabalhamos aqui no estado do Rio Grande do Sul com 9 usinas de biodiesel que usam então a matéria-prima soja, e nós trabalhamos fortemente na busca então da diversificação da matriz energética também para os combustíveis. Dentro da Secretaria nós temos um departamento de energia que tem participado de várias discussões em âmbito federal, inclusive de um grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia, que ocorreu no ano passado, onde se buscou, então, um estudo de inserção de novos biocombustíveis na matriz e ciclo, e dentro desses biocombustíveis também o biodiesel. Nós temos aqui no estado também algumas experiências de outros biocombustíveis produtores de etanol, e entendemos que a questão ambiental é uma questão que não tem como fugir desta diversificação. Então, o Estado se coloca à disposição, se coloca aberto para a construção de alternativas que sejam da viabilização através de incentivos ou ainda dos estudos das melhores matrizes que nós possamos oferecer com questão locacional, operacional ou ainda ambiental dessa parte de desenvolvimento. Então, neste primeiro momento, a minha fala inicial é nesse sentido, de um panorama geral do que nós temos no Estado e de um panorama mais genérico de como o Estado quer se colocar a par desta nova tecnologia, ainda abrindo caminhos para essa nova fonte que é de suma importância. Obrigada. Obrigado, secretária. Passando, então, a palavra agora para o presidente da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Alagoas, Unicafes Alagoas, AL, o senhor Antonino Cardoso. Eu mesmo libero meu telefone, o microfone. Boa. Boa tarde, senhores. Acho que agradecer o convite. Só um momento. Saudar a secretária Mar. Só um momento. Obrigado por habilitar esse evento tão importante para o nosso setor. Saudar o meu amigo Donizete Tocasca, quem cumprimento todo o setor do biodiesel. Já me ouvem? Está tranquilo a transmissão? Estamos só ouvindo, estamos só sem a imagem. Pronto. Pois não, Antonino, pode continuar. Inclusive, estou até num auditório aqui de uma cooperativa com a irmã, nós viemos visitar, aproveitamos, estamos participando daqui, mas saudar o setor do biodiesel brasileiro, saudar o meu amigo Donizete Tocasca, o Brabil, a Abiov, e parabenizar aí pela postura que o setor vem tendo, um setor tão importante, não só para a economia, mas para a geração de emprego e renda. Eu acho que essa participação do setor ela é universal, em todo o Brasil, no Norte, no Nordeste, que tem uma participação muito importante. A minha contribuição é um pouco do resgate do debate que a gente vem fazendo desde 2017 com o setor, inclusive, não sei se a Kênia pode transmitir aí, eu tinha feito uma apresentação que é um pouco do resgate desse debate, eu posso até, inclusive, encurtar a
a apresentação, mas primeiro, né, começar nos apresentando. Nós somos a Unicafes, somos fundada desde 2005, uma organização que tem como missão, né, tornar o cooperativismo um instrumento, né, para desenvolvimento local sustentável de agricultores familiares, das suas famílias e das suas organizações, como é o caso do associativismo e do cooperativismo. Então, nós somos a Unicafes, estamos presentes em 19 estados e temos uma confederação nacional que fica em Brasília, e o nosso papel é articular o cooperativismo como instrumento, né, de desenvolvimento sustentável. Pode passar, Kênia. No nosso papel, hoje a gente ocupa os espaços na Câmara Técnica do Selo Social Biocombustível, na Câmara Setorial de Palmas Oleaginosas, né, e o Setorial de Oleaginosas e Biodiesel. São espaços que a gente ocupa no sentido de articular e de manter representado o nosso segmento, a agricultura familiar e o cooperativismo, né. Pode passar, Kênia. A gente, na Câmara Técnica, né, a gente, do ponto de vista do papel da Câmara Técnica, acho que todos aqui são sabedores, a gente pode passar, né, que é auxiliar nas avaliações, né, auxiliar na sistematização dos estudos, né. A gente, enquanto organização coletiva, se propõe, né, a assegurar a participação das cooperativas, né, na manutenção e no fortalecimento do selo social como um importante instrumento de política social que nós criamos, e acho que é o grande legado que esse setor tem, do ponto de vista da além de uma dinâmica de produção de energia limpa, de manter o país numa vanguarda, né, de discussão de uma matriz energética mais responsável, né, com as futuras gerações. Nós acreditamos que o selo social é um importante instrumento e atuamos para fortalecê-lo e mantê-lo como uma grande política pública nacional, né? Apoiar a utilização da capacidade instalada para a produção de biodiesel, né, e trabalhar para a inclusão de agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel e fortalecer o nosso instrumento, que é o cooperativismo, que é o instrumento que a gente optou como uma filosofia de vida, né, e como uma forma de nos organizar nos negócios, né? Pode passar, Kênia. Né, como o que nós buscamos com a nossa atuação, né, e aí a gente quer, de alguma forma, colocar isso como nós nos vemos no processo, como nós achamos que podemos contribuir com a construção do setor, com o fortalecimento do setor, né, que é o fortalecimento do cooperativismo, da agricultura familiar, a participação da agricultura familiar na cadeia do biodiesel. Nós temos feito um esforço nos últimos 7 anos de garantir a participação, né, a instrumentação das cooperativas para atuação nessa cadeia. Nós temos hoje um trabalho fortíssimo no Nordeste de despertar a agricultura familiar e o cooperativismo para participar dessa política pública e permitir a instrumentalização delas, né, para que elas participem e, como resultado, né, a geração de renda para os nossos agricultores familiares e para as suas cooperativas, né? E no fortalecimento do PNPB, nós acreditamos que a nossa contribuição é fortalecer, acima de tudo, né, aquilo que é a nossa visão de longo prazo. Nós acreditamos, né, que a agricultura familiar, a indústria, o governo precisa criar ambientes comuns de planejamento para que a gente juntos desenvolva uma visão de longo prazo do setor, como é que vai atuar a agricultura familiar para fortalecer o setor nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, e que a gente fortaleça entre nós essa visão de longo prazo, e é assim que a Unicafes se vê contribuindo, né, do ponto de vista do fortalecimento do PNPB. E acreditamos que é muito importante que se construa uma coalizão de forças para a preservação da indústria nacional, né, dos produtores e dos agricultores familiares. Acho que nós, enquanto Unicafes, defendemos isso e temos pautado isso na nossa ação prática no setor. É necessária uma grande coalizão. A nossa frente parlamentar é uma grande conquista do nosso setor, isso é importante que a gente entenda, e nós acreditamos que defendemos que é necessário construir sempre, como diz o meu querido Zé Tocato, são biocolisões, mas nós acreditamos que internamente no setor precisamos criar colisões cada vez mais fortes entre as organizações, o Brabio, a Probio e a Biov, entre Unicafes e a OCB, e entre o setor de modo geral, né? E a inclusão de novas cooperativas, né? Acreditamos que podemos contribuir com aquilo que é o desenvolvimento regional, é a busca para que cada vez mais agricultores familiares e cooperativas participem dessa cadeia, né? E com foco muito claro que é a diversificação nas culturas regionais, né? E a gente permitir que, com a estratégia de diversificação, o setor se fortaleça enquanto setor, né? Dinamize outros setores econômicos e, principalmente, inclua mais agricultores familiares, mais cooperativas em todo o Brasil. Pode passar, Kênia.
Obrigado, querida. Um pouco daquilo que é o nosso planejamento, né? A gente tem uma grande meta. Claro que o nosso calendário foi interrompido por algumas decisões governamentais, mas nós acreditamos que o nosso calendário é justo, foi construído às muitas mãos, e a busca pelo B15 já não é mais uma busca, é uma realidade. Nós estamos prontos para executar o B15 do lado da indústria, e nós estamos na agricultura familiar, nós estamos prontos para casar esse planejamento, para dizer o seguinte: se a indústria precisa misturar 1% a mais, isso reflete em 10%, 11% de crescimento de mercado, nós, na agricultura familiar, temos que nos planejar para ter uma garantia de sempre mais respaldar 1%, esse 1%, e incluir mais agricultores familiares. Então, só lembrar que o nosso calendário ele é legítimo, e mesmo com esse momento que nós vivemos no setor, nós já estamos prontos para executar esse calendário de mistura do B15, não só a indústria, como também toda a agricultura familiar. Pode passar, Kênia. Esse aqui é um quadro que eu trouxe para a gente ter uma noção de como já estamos prontos, né? Inclusive a fonte é a própria, né, a Biodiesel, Oportunidades e Desafios no Longo Prazo, né, como a Biov, a Aprobio e a Uprabio, né, estavam se vendo naquele momento, numa perspectiva de longo prazo, e dizer que, em se tratando de B15, que era a nossa meta em 2025, né, nós já estaríamos preparados, né, para estar no B13, e do ponto de vista daquilo que é oferta, né, e preparação da indústria, investimento do empresariado, da agricultura familiar no setor para garantir esse crescimento, foi feito, né? Houve um interrompimento por parte do governo, mas nós acreditamos que o nosso setor é um setor que, passada essa turbulência, é legítimo a manutenção do calendário e desse cronograma da mistura, e do quanto nós já estamos preparados, né, antes mesmo de 2025, um percentual de mistura capaz de ser maior que 15%. Então, o setor é um setor extraordinário e que, no seu planejamento, vem dando a resposta daquilo que se propõe a fazer, que é cada vez mais tornar o Brasil um país que misture, né, mais matéria-prima renovável na sua composição de diesel fóssil. Pode passar. Eu queria só lembrar os senhores, inclusive fiz essa confirmação dessa informação com a Vivi hoje. Isso aqui, inclusive, é uma meta estabelecida pelo próprio governo, no planejamento estratégico que foi estabelecido pela antiga SEADES, então COE. Nós tínhamos como meta, em 2019, chegar a pelo menos uma aquisição de 4 bi da agricultura familiar, num cenário de mistura maior que B10, mas só para vocês terem uma ideia, nós estamos em 2022 com a mistura de B10, mas esse ano, o ano passado, nós adquirimos o setor mais de 8 bilhões da agricultura familiar. Então, isso só mostra o quanto o setor fez a sua parte, mas, infelizmente, inclusive, esses 4 bi a mais daquilo que estava sendo projetado deve ter como impacto o custo, não só do empresário, como das indústrias, e isso a gente precisa alertá-los nesse evento, né, mestre Donizete, porque o setor foi muito eficiente naquilo que se propôs a ter como meta, já que o próprio governo nos provocou a ter uma aquisição na monta de 4 bi, e no ano passado o setor comprou 8 bi da agricultura familiar e incluiu mais de 75 mil famílias em todo o Brasil. Pode passar. Eu queria mostrar alguns slides, você pode, inclusive, ser um pouco mais rápido, mas o quanto a gente pode, e aí, já que o cenário é oportunidade de desenvolvimento regional, a minha fala vai ser um pouco nesse sentido, o quanto a gente, olhando para o que somos, podemos calibrar um pouco o nosso planejamento naquilo que é incluir agricultores familiares, que é diversificar o papel do setor na região, e mostrar o quanto a gente precisa alinhar os planejamentos, porque a indústria está de um lado, a agricultura familiar do outro, e a gente pode melhor afinar esse planejamento. Isso aqui é um mapa de onde está concentrado, né, isso é um mapa de 2017, mas onde está concentrado toda a agricultura familiar no Brasil naquele ano. Então, vocês vejam que a região Nordeste há uma concentração interessantíssima de agricultores familiares, né? E na região Norte, mas a região predominante é a região Nordeste, que isso, no final, se constitui numa grande oportunidade para o setor, não só em originação de matéria-prima, mas como condições de inclusão de agricultores para respaldo, né? E o quanto isso pode ser oportuno naquilo que seria o papel do biodiesel no desenvolvimento regional, né? Da região Nordeste, da região Norte, da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Pode passar, Kênia. Pode passar esse. Aqui eu trago um pouco do que é esse
os números de como nós estamos distribuindo a indústria de biodiesel dispondo da agricultura familiar. Mas veja, a distribuição da indústria, ela está exatamente na contramão daquilo que é o maior número de agricultores familiares para serem incluídos nesse programa. Então, você vê, a gente tem a distribuição da F, o Nordeste tem 64% de todas as DAPs físicas emitidas nesse país, né? O Sul tem 13%, o Sudeste 12%, o Norte 8% e o Centro-Oeste 3%. Então, naquilo que seria um cenário de oportunidades de desenvolvimento regional, nós temos o Norte, nós temos o Nordeste e temos o Sudeste, e o próprio Sul ainda, como uma grande oportunidade de expandir a possibilidade de incluir agricultores familiares, cooperativas, como forma de garantir o crescimento do setor. Na medida que o setor precisa crescer 1% na mistura, nós precisamos crescer na mesma proporção na inclusão de agricultores, na inclusão de matérias-primas, né, para que a indústria tenha segurança jurídica e o empresário também tenha segurança empresarial para fazer o investimento que a gente entende que esse setor quer dizer, é o resultado do crescimento do setor, né? Então, está aqui do lado no Sul, né, uma boa parte das indústrias estão concentradas no Sul, muito poucas no Norte e no Nordeste, e as esmagadoras também, muito poucas no Norte e no Nordeste, com uma concentração no Sul. Não que isso seja um problema, mas nós acreditamos que, considerando o nosso potencial de crescimento, considerando aquilo que somos nós enquanto setor, nós temos um oceano aí na frente com uma oportunidade, né, de expandir, de crescer regionalmente, né, fortalecendo o setor. Pode passar? Aqui um pouco daquilo que eu vinha falando, o histórico do desembolso na agricultura familiar, ela nunca foi decrescente, ela sempre foi crescente, e aí eu queria nesse slide aqui, né, esse número não está atualizado, mas o ano passado, segundo a COE, foram adquiridos mais de 8 bi, né, de agricultores familiares nesse país, através desse programa, e foram investidos mais de 75 milhões em assistência técnica aos agricultores familiares. Mas eu queria que a gente pudesse abrir um parênteses e colocar exatamente essa informação. Foram 8 bi do capital privado. Essa é uma das poucas políticas públicas, e talvez a única, que funcione onde o empresário ele é quem banca a política pública e faz ela acontecer. E aí a gente sabe das dinâmicas de isenção fiscal, mas o grande carro-chefe é, sem sombra de dúvida, o aporte de capital privado que os empresários do biodiesel brasileiro fazem na agricultura familiar. E se a gente for aí buscar os números do próprio governo, talvez o governo não tenha investido 75 milhões de assistência técnica de extensão rural na agricultura familiar brasileira, e o setor de biodiesel fez isso ano passado como parte das suas atribuições nessa política pública. Eu queria evidenciar isso, o papel do empresariado, que tem, além de todos os custos, é quem hoje tem colocado aí 8 bi na economia da agricultura familiar e 75 milhões na assistência técnica da agricultura familiar brasileira. Pode passar? A estimativa de demanda de matéria-prima agricultura familiar a partir daquilo que seria o crescimento da mistura, isso aqui a gente já passou de longe, por isso que eu tenho resgatado essa apresentação que nós fizemos. Essa apresentação, inclusive, nós fizemos em 2017 na Câmara Técnica, mostrando o quanto era possível a gente ter um planejamento concatenado entre a agricultura familiar, o governo e as indústrias, para que a gente pudesse garantir o crescimento da mistura e desse segurança jurídica ao empresariado, ao nosso agricultor familiar, que está se esforçando para produzir mais milho, mais momona, mais soja, mais amendoim, mais coco, né, para poder garantir a perenidade da oferta do biodiesel brasileiro. Pode passar? Imagine, do ponto de vista da diversificação, as possibilidades que temos. Então, a gente, hoje, a oleaginosas, a gente tem um rol de matérias-primas, por exemplo, o coco seco foi uma grande alternativa, quer dizer, foi uma grande oportunidade para o setor, mas ele, por si só, ele não reflete a realidade do Nordeste, ele é apenas uma possibilidade que encontramos para reconstruir o papel do biodiesel no Nordeste brasileiro, mas hoje nós temos o coco, nós temos o girassol, nós temos o amendoim, nós temos o gergelim, nós temos o uricuri, nós temos o dendê,
nós temos o algodão, né? Só aqui mesmo na nossa federação nós temos mais de 12 cooperativas que atuam anualmente com seus cooperados, produzindo milho, amendoim e algodão, né? Todos são passíveis de inclusão nessa política e, por exemplo, garantindo ao algodão do Nordeste, ao gengilim do Nordeste, à mamona do Nordeste, assistência técnica, né, e tecnologia para produzir melhor com sementes, como é o caso, por exemplo, do coco, que o biodiesel nos permitiu renovar mais de 200 hectares de coqueiros foram renovados no Nordeste brasileiro com financiamento do biodiesel brasileiro na oferta de insumos aos agricultores da nossa cooperativa, como é o caso. Mais de 90 mil mudas foram entregues a esses cooperados, tendo como principal fomentador o biodiesel brasileiro. Então, a gente tem uma noção do que podemos ser do ponto de vista das oportunidades para o desenvolvimento regional, não só da região Nordeste, mas como das demais regiões. Pode passar? Né, o rendimento de óleos, né, nas diferentes culturas, imagine aqui o coco, né, nós sonhamos, inclusive, com essa recuperação do coqueiral que o biodiesel brasileiro tem nos ofertado, que a gente consiga ter uma competitividade na oferta de óleo de coco, pelo menos do óleo de coco bruto, né, que é o que a gente de indústrias destina para as indústrias de cosméticos, que pudessem, que fosse um óleo que tivesse competitividade a um ponto também de entrar na cadeia produtiva do biodiesel como uma matéria-prima, já que tem períodos aqui que a gente consegue ofertar um óleo bruto a menos de R$ 1.300 a tonelada. Então, é como a gente pensar essas alternativas, e aí o milho, o algodão, o gengelim, o girassol, o amendoim, todos esses são passíveis de serem potencializados e fomentados a nível regional, né, e tendo o selo social como esse grande fomentador e carro-chefe. Pode passar? Aquilo que a gente tem defendido, né, a diversificação da matéria-prima a partir de uma visão de curto, médio e longo prazo, como nós, enquanto setor, agricultura familiar, governo e as indústrias podem se pensar num planejamento comum de longo prazo, pensando a viabilidade do setor, aquilo que é matéria-prima para incluir no curto prazo, aquilo que é matéria-prima para incluir no médio prazo e aquilo que é matéria-prima para incluir no longo prazo. O coco, inclusive, a gente coloca e o dendê ele como matérias-primas que podem ser fomentadas na perspectiva do longo prazo, já que o último calendário da mistura que a gente teve foi de 5 anos e caberia ali um planejamento de médio prazo entre a agricultura familiar e a indústria nacional. Então, um pouco do que a gente também acredita enquanto Unicafes. E aí, inclusive, as imagens aqui a gente tirou de uma apresentação da Ubrabril para mostrar que os nossos planejamentos confluem de forma muito geral e também é a nossa visão enquanto Unicafes, né, o médio e o longo prazo, quer dizer, o curto prazo, o médio e o longo prazo. Pode passar? Né, a distribuição da produção de amendoim, eu queria que vocês entendessem como se dá isso hoje. Imagine, por incrível que pareça, a maior concentração está em uma parte da região sul, né, chegando aí no sudeste, mas você tem o nordeste também como potencial, e imagine o norte, né, como uma potencial região para a gente trabalhar como um fator de desenvolvimento regional através da inclusão do amendoim, né, já que é uma matéria-prima aceita, né, no selo. Pode passar? Né, o coco seco, imagine, isso aqui inclusive nos mostra o quanto a nossa percepção sobre o Nordeste e o coco está equivocada, né? A gente achava que estaria concentrado aqui, porém, nas regiões. Pode passar. Antonino, só pedindo para o dendê, por favor. Mais uns ultrapassei o meu tempo? Sim, já passou. Se puder ir para as conclusões. Então falta só 2 slides aí para perfeito. Um pouco da gente. Mas era um pouco do debate que a gente queria trazer para os senhores, e pode passar, né? O que a gente distribuição da produção, a mamona, pode passar, a soja, como está, e aí eu queria alertar os senhores a oportunidade que temos nesse fecho que sobe até o Maranhão, que é o Matopiba, né, na estratégia de expansão de novas regiões como ofertantes de matéria-prima direta, dizer o quanto a soja pode ser um grande potencial para a região norte do Nordeste brasileiro, né, por sedentonal do Nordeste brasileiro, que é exatamente onde está a região do Matopiba. Pode passar? Então, só para a gente poder ter uma noção, já que a provocação é sobre oportunidades, nós estamos trazendo as cooperativas de agricultura familiar com DAP jurídica. Então, imagine distribuições no Nordeste hoje, está 48%
das cooperativas que têm DAP jurídico que estão no Nordeste, 16% no Sul, e no Sul, como o nível de organização já está maior, Marjorie, nós temos 45% já de cooperativas centrais, ou seja, de terceiro nível, que já é um terceiro nível de organização cooperativista, mas imagine que o país, nós temos hoje cooperados com DAP no país 410 mil cooperados, né? E nós temos hoje pouco mais de 5 mil cooperativas com DAP jurídicas nas regiões do país que podem se constituir como uma grande oportunidade naquilo que é planejar o setor numa visão de longo prazo. Pode passar. A forma como podemos incluir, né? Hoje nós temos 5 mil cooperativas, porém no PNBB 79 podemos fazer um trabalho de curto prazo aí, pelo menos, para atingir 140 cooperativas. Pode passando. Pode passar. Pode passar. As proposições, a gente trouxe outras provocações. Pode passar. Pode passar. Então, encerrou. Esse é o último slide. E eu queria, Marjorie nosso querido mediador, Guilherme, agradecer pela oportunidade de poder contribuir com esse debate aí de como podemos fazer do biodiesel uma oportunidade para desenvolver as regiões. Antonino, muito obrigado. Uma apresentação rica de dados aqui vai exatamente dar um embasamento aqui para uma boa discussão. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Bom, passando a palavra agora para o secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Mato Grosso, o senhor Rogério Luiz Galo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde também a todos aqueles que nos assistem e que estão aí presenciais no evento. Gostaria de cumprimentar de modo especial aí o Donizete pelo convite que me foi feito para participar desse evento. Muito me honrou o convite, Donizete, muito obrigado. Cumprimentar a minha amiga que deve estar na plateia, a Cris, a Cristiane Alckmin, né? Schmidt, secretária de Fazenda, de Economia de Goiás, que ombreou comigo até muito pouco tempo atrás, de forma honrosa, o CONFAS e o CONCEFAS, instituições fazendárias dos estados brasileiros, né? E trazer aqui, também cumprimentar todos os demais painelistas aí desse importante evento. Primeiro, parabenizar o aniversário, né? Nesse dia de alusão ao biodiesel, acho fundamental ter uma data alusiva a essa importante matriz energética do Brasil. Até hoje pela manhã estava ouvindo e lendo e achei bem interessante uma fala do Donizete em que ele mencionou o fato de que essa matriz energética talvez seja a mais democrática do Brasil, né? Porque ela não está apenas situada no litoral, né? Com as refinarias próximas de onde o petróleo, ou dos portos onde chegam o petróleo, ou de onde a gente faz a exploração na nossa costa marítima. Mas sim está interiorizada, né? Está no Brasil como um todo. Hoje nós temos pelo menos aí 12 estados com usinas de biodiesel que tem aí uma importante função nas economias locais, sobretudo, nem tanto no ICMS, né, porque são bastante incentivadas, eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais adiante, Guilherme, mas, sobretudo, pela geração de emprego, geração de renda, de agregação de valor às culturas, né, locais. Fiquei muito feliz também, só para fazer mais esse comentário, com a apresentação aí do Antonino, e verificar as matrizes, né, as matérias-primas das quais nós podemos extrair o biodiesel. E nos parece que esse seja um movimento, né, de fortalecimento da agricultura familiar. Enquanto aqui no Mato Grosso a gente tem uma produção em escala, né, o maior produtor de soja do país, e fazemos isso, assim como todos os demais produtores brasileiros, e os demais estados também, que tem uma produção bastante tecnificada, com correção de solo em grandes áreas, né? E produz isso com bastante produtividade por hectare. A gente também, ao mesmo lado, pode ter aí uma matéria-prima bastante diversificada, o que nos dá a oportunidade de não sofrer tanto
com o custo de oportunidade quando a saca de soja sobe a patamares que tornem, né, a exportação do grão mais vantajosa do que, eventualmente, você esmagar aqui e exportar o farelo. A gente sabe, vivemos numa economia de mercado, isso não pode ser cerceado aos produtores, né, a quem aloca o seu capital e corre todos os riscos. Ele tem que, de fato, no final do dia, ter ali a sua melhor oportunidade. Então, de fato, o que nós devemos buscar, e eu fico muito contente e está muito em linha com aquilo que nós estamos trabalhando aqui como meta para a agricultura familiar nos próximos 4 anos, num plano plurianual, né, para a agricultura familiar, é exatamente a diversificação de matérias-primas para a produção de biodiesel, para que a dependência da soja, ela, no limite, ela se reduza, né? E eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, até mesmo pela minha formação e pela minha última experiência. Fiquei como secretário de Fazenda aqui do estado de Mato Grosso durante 4 anos e meio, e eu pude acompanhar um ponto que, para mim, é muito valioso, e tenho certeza para todos aqueles que investem, né? Que tomam o seu tempo, a sua energia e o seu capital para produzir e empreender no nosso país, que é a segurança jurídica. Eu também compartilho da sua opinião, Donizete, que os produtores brasileiros, né, e os industriais brasileiros, eles padecem de uma insegurança jurídica bastante relevante. E eu vou citar alguns exemplos, né, muito recentes. Nós tínhamos até o ano passado um modelo de comercialização que era centralizado, né? E isso tinha uma implicação bastante fundamental. No caso do biodiesel para mistura, a Petrobras fazia isso em leilões e depois quem pagava todas as usinas, e o creditamento do ICMS, que é onde está o benefício fiscal, ela acontecia pela Petrobras e, consequentemente, esse ressarcimento. Isso, da noite para o dia, óbvio que isso já vinha sendo sinalizado pelo governo federal, mas houve uma alteração e que acabou implicando numa grande dificuldade operacional. A Cris, a minha colega, deve estar aí na plateia e deve concordar comigo quanto nós discutimos, em quantas reuniões foram demandadas para que a gente conseguisse oferecer aos produtores de biodiesel a segurança jurídica necessária para que eles pudessem resgatar os seus créditos de ICMS, né? Já que com a descentralização da comercialização do biodiesel, isso tornava a Petrobras ali mais um player e não o player do mercado, no caso da aquisição do biodiesel. Então, isso causou ali um alvoroço, e tenho certeza que quem pensava, talvez, em alocar capital para produzir biodiesel deve ter ficado com o pé atrás ali naquele momento. E também na insegurança jurídica em relação propriamente às misturas, né? E um ponto que me impacta bastante é que hoje, com a promessa de se chegar ao B20 gradualmente, nós tivemos bastante investimentos no Brasil, né? Nós temos hoje uma capacidade instalada, salvo engano, mas creio que seja isso, algo em torno de 13 bilhões de metros cúbicos, né? É a nossa capacidade instalada para a produção de biodiesel anualmente. E nós estamos utilizando, em 2021, nós chegamos a 6 bilhões e 700 mil metros cúbicos. Quer dizer, nós utilizamos pouco mais de 50%, enfim, quase 50% da nossa capacidade instalada. É uma ineficiência bastante relevante do ponto de vista de quem alocou o seu capital para ter uma taxa de retorno e esperando que houvesse ali uma demanda garantida, segura ao longo do tempo. E nós tivemos, né, um aumento do consumo do diesel. Isso se verifica sobretudo em estados produtores, como é o estado de Mato Grosso. Nós tivemos aqui um aumento, no mínimo, em média, de 10% ao longo dos últimos, pelo menos, 4 anos no consumo de diesel, e sendo que nós tivemos ali uma estabilização da produção do biodiesel em Mato Grosso. Significa claramente que houve
uma estagnação e, consequentemente, até uma redução aí da mistura, conforme a gente sabe que hoje nós estamos no B10. Então, essa insegurança jurídica, né, desses marcos aí regulatórios para o setor, de fato é um exercício que deve ser feito por todo o setor, mas não só pelo setor, mas pela sociedade de um modo geral, tendo em vista o momento que a gente vive de insegurança energética, né? A nossa dependência do petróleo ela deve se reduzir na medida em que nós sabemos a dificuldade que tivemos agora recentemente com a escassez, né, no mercado internacional. Se nós estivéssemos aí perto do B20, talvez as nossas demandas pudessem ter sido menores. E todo o recurso que nós mandamos para fora com a variação que houve no barril do petróleo poderia ter ficado no mercado nacional pagando os produtores de biodiesel, né? Quanto isso não teria gerado de emprego e renda aqui internamente, ao invés de nós termos mandado todos esses recursos para fora. Então, nos parece que falar sobre essas prioridades e discutir essas prioridades é bastante relevante e é isso que me move e move aqui ao governo também, do governador Mauro, em relação a essa importante matriz energética. Sobre segurança jurídica e desenvolvimento regional, os estados brasileiros, sobretudo, aí eu vou falar especificamente aqui do estado de Mato Grosso, nós temos uma política de incentivo fiscal bastante forte para o biodiesel. Nós temos aí, para quem produz abaixo de 290 metros cúbicos, uma tributação de 1%, que são as pequenas, né? E aí eu acho que vem muito em linha com aquilo que o Antonino falou, dos agricultores familiares, né? Para estimular pequenos arranjos produtivos, né? De pequenas produções, mas que no final do dia alimenta e irriga muitas famílias, gera emprego e gera renda para muitas pessoas e fixa as pessoas nos locais onde elas estão acostumadas a viver sem grandes migrações. Então, nós temos aqui um incentivo fiscal para, no caso do ICMS, para pequenas plantas, né, industriais de até 290 metros cúbicos de produção dia, e quem produzir acima disso tem uma tributação de 3%, né? E aí são as maiores, sobretudo aquelas que são verticalizadas, né? Que são as esmagadoras, que acabam também tendo as suas plantas de biodiesel associadas, podendo ali vender o óleo refinado, né? Vender o óleo degomado para fazer o refino ou fazer o biodiesel. Então, há essa verticalização. Esses dois benefícios fiscais, eles foram instituídos dentro do nosso Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, que é o PRODEIC, né, aqui do Estado, e havia no Brasil, dizem que no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, você tinha uma insegurança em relação aos benefícios fiscais, sobretudo dos estados, do ICMS especificamente, porque boa parte deles, como tem uma peculiaridade do ICMS, que uma lei lá de 1975 estabelece, que é a Lei Complementar 2475, estabelece que todas as deliberações para concessão de uma isenção ou de um benefício fiscal devem ser votadas à unanimidade dos estados, muito dificilmente os estados iam conseguir fazer os seus programas de desenvolvimento industrial, sobretudo por divergências regionais. O Ceará brigando ali com Pernambuco, né? A Bahia com Sergipe, ou também com Pernambuco, e Alagoas com Sergipe, com a Paraíba. Então, aqui em Mato Grosso, né, Cris, com Goiás, quer dizer, um acabando puxando ali e acabando não permitindo que houvessem os programas. Isso acabou sendo votado nas Assembleias Legislativas locais. Esses programas de desenvolvimento, eles foram instituídos e ficaram vigentes por muitos anos, mas foram alvo de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, quer dizer, tinha no Supremo dizendo, olha, como não houve a votação, a unanimidade, não houve aprovação do CONFAS, não poderia o Estado conceder. Então, nós tivemos aí uma lei, né, no Congresso Nacional, até foi um pacto nacional em torno desse tema do ICMS e dos benefícios para as indústrias, sobretudo, né, que cada Estado tem o seu programa de desenvolvimento industrial, que não tinha aprovação do CONFAS. Se votou uma lei, a Lei Complementar 160, estabelecendo que os benefícios fiscais já instituídos até a data de publicação dessa lei, que foi em agosto
de 2017, elas poderiam ficar vigentes até 2032, né? Então, houve uma projeção de efeitos desses benefícios até 2032. Então, há hoje, em todos os estados que têm benefícios fiscais, em Mato Grosso especificamente, esses 2 benefícios que eu mencionei do nosso programa de desenvolvimento industrial, a segurança jurídica de que não haverá alteração no curso do tempo, né, desse patamar aí de carga tributária. A gente sabe que as vendas interestaduais, elas são, no caso do ICMS, de 12%, então se você coloca uma carga de 3%, há ali um incentivo, quer dizer, o Estado abre mão de 9% em favor da competitividade, do ganho de mercado que a gente deve dar para aqueles produtos que não fossem isso, certamente sairiam aqui de Mato Grosso. Nós somos o maior produtor nacional de soja, especificamente. Produzimos no ano passado 36 milhões de toneladas, nesse ano já chegamos a 39 milhões de toneladas, dá pouco mais ali, em torno de 20%, 25% da produção nacional de soja. Então, quer dizer, imagina, se nós não tivéssemos esses benefícios fiscais aqui, nós não teríamos como assegurar o desenvolvimento regional, a verticalização das nossas cadeias aqui produtivas, em favor, né, certamente, de sair daqui as mercadorias in natura ainda para serem processadas ou fora do Brasil, né, para gerar empregos em outros locais, ou em estados já industrializados, que foram beneficiados em função da própria colonização, né? Onde a colonização começou primeiro, tiveram as condições de poder se desenvolver mais rapidamente. Então, o ponto do desenvolvimento regional, Guilherme, eu já vou me endereçar para o final, para a minha conclusão, um minutinho. O desenvolvimento regional nos preocupa e preocupa muito numa eventual reforma tributária, né? Porque os estados hoje são competitivos, estados, como o Antonino mencionou, que a federação da qual ele faz parte, ela, enfim, defende interesses do Brasil como um todo, né, das cooperativas de agricultura familiar, para efeito do biodiesel, mas especificamente ali falou de Norte, falou de Nordeste e falou de Centro-Oeste. Essas 3 regiões, se não houver um diferencial competitivo, elas não têm condição de agregar valor às suas produções primárias. E é por isso que numa reforma tributária nós temos que assegurar, quando você trocar o ICMS por um outro tributo que preveja a incidência da carga tributária apenas onde for consumido o produto e não na origem. Hoje o ICMS incide na origem uma parte e também a outra parte do ICMS é lá onde é consumido, havendo essa possibilidade de convivência, e aqui dá o benefício fiscal, é onde o produto é produzido, né? Ele incide também sobre a produção. Se isso se acabar e for apenas um destino, quer dizer, nós vamos aqui acabar, se não houver nenhuma vantagem competitiva, desindustrializando e não permitindo que estados como Mato Grosso, e cito aí todos os demais das 3 regiões que eu mencionei, eles deixem de ganhar mercado né, e de verticalizar as suas economias ao longo do tempo. Isso pode levar, enfim, a um empobrecimento, né? Quer dizer, a condenação a um empobrecimento e a produção apenas de produtos primários. Eu tenho certeza que não é essa política que nós pregamos. A própria Constituição coloca como fundamento, né, a diminuição das desigualdades, fundamento da República, a diminuição das desigualdades regionais. Nos parece que isso deve nos guiar, né, para a próxima reforma tributária, que não vai acontecer nesse ciclo, deve acontecer num próximo, que nós precisamos, de fato, uma reforma tributária, mas em relação biodiesel e desigualdade regional, nós nos preocupamos em relação ao que a reforma tributária pode fazer ou pode destruir, né, de competitividade dos estados Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E aqui eu agradeço muito o convite para participar desse importante evento. Muito obrigado aí, Guilherme. Agradecemos aí, secretário. Muito bom, muito bom. Queria anunciar aqui, falha minha aqui, a presença do diretor da ANAC, o senhor Rogério Benevides, aqui presente conosco. Muito obrigado aí pela presença. Passando aqui, então, para a secretária de Economia do Estado de Goiás, senhora Cristiane Alckmin, por favor,
Já vai acompanhar, Donizete. Então, venha, Donizete. Alô, alô, agora está. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer muito aqui ao convite, meu amigo aqui, Donizete, muito obrigada. Eu acho que esse é um debate que faz todo sentido. Nem ia começar falando de reforma tributária, mas eu vou deixar isso para o final. Minha visão é um pouquinho distinta da do Galo, mas gostaria também de cumprimentar aqui os meus colegas do painel anterior. Infelizmente, o da Argentina já foi, né, o Javier. Né? O Javier não está aqui, mas eu tinha umas perguntas para o Javier. Também minha colega Bonnie, do Canadá. Renato, que também fez aí uma moderação muito brilhante. E o Donato, né, Donato? Nosso professor carioca está aqui há tanto tempo nesse setor. Não sou da área, né? Sou economista, sou secretária da Economia, fui do CAD, né? Tenho uma trajetória aí como economista, mas não sou da área, então perdoe-me qualquer falha e fico também sempre atenta a críticas, a sugestões. E o que eu falar aqui, na verdade, é muito mais trazendo algumas reflexões do que exatamente algo muito concreto. São reflexões que eu gostaria de trazer à luz dos meus entendimentos. Né? Gostaria também de cumprimentar aqui a minha mesa, começando com o nosso querido moderador, Guilherme, né? O Donizete, que tanto nos honra aqui e abrilhanta aqui com esse convite, com a sua presença aqui também, aqui nessa minha mesa. A Marjorie, do Rio Grande do Sul, o Antonino, que fez uma ótima apresentação com muitos dados, muitos números da Unicafes, e o meu querido amigo Galo, né, que foi um colega realmente nos últimos 3 anos e meio no Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda de todo o Brasil, e nós tivemos boas conversas, bons embates. Ele é advogado, eu economista, então acho que a gente fazia aí uma boa dupla, né, Galo? Um bom complemento. Gostei do seu corte de cabelo, tá, Galo? Se puder botar minha apresentação, por gentileza. Então, aqui, na verdade, a minha primeira pergunta é isso. Que tipo de política pública queremos ter no setor de energia? Né, às vezes, a retórica é uma, a fala é uma, mas as ações são numa via opostas. Então, o que eu quero, assim, a pergunta-chave de tudo que eu vou falar aqui é essa: o que a gente quer para o setor de energia no Brasil? Né? Então, aí, vamos começar com alguns dados, alguns números, algumas ideias. O biocombustível, como todos estão aqui, são especialistas no setor, ele foi fomentado desde 2005 e tem ali, e é isso que eu queria chamar a atenção, porque a gente sabe que ele veio para ter o objetivo de desenvolvimento regional, redução de desigualdades sociais, diminuição da necessidade de importação do diesel A, redução de dependência de combustíveis poluentes em prol de não poluentes. Mas eu queria trazer a seguinte reflexão, que é uma reflexão que professores, como, por exemplo, Lafon e Tiroli, que são 2 professores da área de regulação e concorrência, eles falam muito. Devemos ter múltiplos objetivos dentro de uma política pública? Por exemplo, o antitruste. Muita gente quer colocar, já teve um debate na OECD falando sobre colocar objetivos sociais dentro da política antitruste. Chega-se à conclusão internacional de que não é o momento, mas muitos países, como, por exemplo, África, querem ter, inclusive, objetivos de política industrial dentro da política antitruste. Então, a grande pergunta é, dentro da política de biodiesel, e esse é um questionamento que depois eu vou falar um pouco mais adiante qual a minha opinião sobre isso, é como se nós tivéssemos, Donato, você que gosta da matemática, é como se nós tivéssemos várias variáveis e poucas equações. Você tem ali muitos objetivos e poucos instrumentos para lidar com aquilo. A gente vai conseguir lidar bem com isso? Né? Então, aqui nós temos pelo menos 3 objetivos: o econômico, o social e o ambiental.
né? Tivemos ali o fomento, né, a Política Energética Nacional em 97, depois Programa Nacional de Produção de Biodiesel, e tivemos a Política Nacional de Biocombustível. Tudo muito recente, se a gente for pensar, né? Biocombustível começou em 2017, né? A gente vê aqui a Indonésia falando, né? É como o Donato colocou, lá em 2014, né? Com 2014 que ela já tinha 20%, B20, e a gente não consegue nem chegar no 15, nem 14 a gente está chegando, nem no 13 ano passado, né? Então, a gente tem que repensar sobre isso. Próximo slide, por favor. E aqui também, só para fazer uma ampassão de tópicos bem pontuais, do lado da demanda, isso vai fazer sentido também para o meu argumento futuro, é que o lado da demanda do biodiesel no Brasil, a gente tem um oligopólio, praticamente. Nós temos 3 grandes empresas que compram 70% do biodiesel aqui no Brasil e 150 distribuidoras que compram o restante dos 30%. Né? Já foi colocado aqui que a gente tem uma demanda, né, essa demanda está... Vou botar aqui um valor, ordem de grandeza, 7... Né, já que o número que foi citado de 6,4, 6,8 do ano passado, vamos botar aqui 7 milhões de metros cúbicos ano. Tá? Essa é mais ou menos a demanda que a gente tem em ordem de grandeza. Mas vamos para o lado da oferta. O lado da oferta, o Brasil é um player importante. É o segundo maior player em termos de biocombustível. E a nossa matriz energética, diferentemente do Canadá, que hoje está em 80-20, que ele quer chegar e tem ali um bom direcionamento, que é mudar isso, a gente é praticamente 50-50. Muito pouca diferença. Então, nós já somos muito renováveis. E acho que a gente deveria ir nesse caminho, mesmo tendo pré-sal, mesmo tendo que explorar esse pré-sal, faz parte daqui, a gente tem essa energia, tem essa riqueza, mas a gente não pode esquecer dos renováveis, sim. Do lado da oferta, também é bom a gente colocar que nós temos 55 usinas, com menos de 6% de market share. E se a gente pegar por grupo, que tem algumas usinas adicionais, né, mais usinas, elas não chegam nem a 14%. O guia antitruste do CAD, pelo guia, a ausência de poder de mercado. Mas não é só o CAD que diz isso, não. É a ANP, é o Ministério de Minas e Energias, é o Ministério da Economia, lá na SEAI, que eu li vários artigos da SEAI, também dizem isso. Enfim, não tem uma pessoa que possa dizer que é um setor que, por exemplo, podia ser cartelizado, né, que podia ter alguma coisa dessa natureza. Existe uma ausência de poder de mercado aí. É um setor importante para o desenvolvimento interior do país. Fala-se muito de regional, mas eu vou me expressar um pouquinho melhor aqui no meu entendimento. Eu acho que é um desenvolvimento no interior do país. Eu vou mostrar um dado interessante, que as usinas elas ficam distantes da capital. Então, é um desenvolvimento que é para o interior, o que é bom, né? Que traz desenvolvimento para esse interior. Mas de que forma? Que é o que também eu vou falar daqui a pouco. Temos um investimento, isso é muito importante ser falado, um investimento privado, só privado, nesse tempo todo, de 10 bilhões de reais. Fora todos os subsídios, etc. Então, foi muito dinheiro empregado para a gente agora falar assim, bom, mas o que a gente vai fazer? A gente é B10, mas não era B14? Como é que é isso? Por que a gente não está no B14? Já foi tanto dinheiro colocado, isso tudo vai virar o quê? Pó? Vamos fazer o quê com essas usinas? Né? Então, há uma capacidade instalada aí, de 13, 14 milhões de metros cúbicos, que seja, a gente tem uma capacidade ociosa de 50%. Isso é muito sério. Isso é muito sério para essas empresas. Então, assim, nós que estamos no governo, eu estou no governo do Estado de Goiás, temos aqui colegas de vários ministérios, da ANP, de agências reguladoras, etc. E, às vezes, a gente não sofre o que o setor privado sofre. Né? Se há algum tipo de falta de competitividade ou algum problema, o que está acontecendo? E quais são as políticas que a gente está fazendo? Se a gente quer fomentar a energia renovável, se a gente quer fomentar o biocombustível, o biodiesel em particular, então a gente tem que agir de forma com que a gente chegue lá. Existem 3 configurações,
né, em qualquer cadeia produtiva, e não é diferente nesse setor. A gente tem nesse setor, se fosse uma cadeia totalmente integrada, seria cultura vegetal, óleo vegetal e biodiesel. Se fosse parcialmente integrada, seria óleo vegetal e biodiesel. E a não integrada, só o biodiesel. A pergunta é, há uma eficiência em você tê-la totalmente integrada ou não? E se houver essa eficiência, por que ela não é totalmente integrada? É outra questão que eu vou colocar aqui. Outro slide, por favor. Então, aqui, alguns dados que eu queria mostrar é que a produção de biodiesel teve um crescimento médio de 10% ao ano entre 2009 a 2021. Isso é muita coisa, isso é muito bom. Isso mostra que a gente realmente está querendo ir nessa direção, tanto é que a gente tem uma metade aí de renováveis e não renováveis. Isso está indo nessa direção. E a participação regional, agora falando, o Centro-Oeste e o Sul representam 85% dessa oferta. E o que eu queria mencionar aqui, desse desenvolvimento, que eu acho que é mais do que regional, ele é para o interior do país, é que 65% das usinas do Brasil estão localizadas a mais de 200 quilômetros das respectivas capitais. Isso aí é um fator importante para o desenvolvimento do campo, o desenvolvimento do interior. Por favor. Pode passar. Então, a gente vê de um lado... Não, por favor, no outro. A gente vê de um lado que a origem do biodiesel está no sul, centro-oeste, e o destino está no sudeste e sul. E que a soja, muito embora nós tenhamos aqui uma diversidade de outras fontes, né, primárias, né, de matéria-prima, né, a soja é o carro-chefe com 72%. Então, uma pergunta que eu faço aos experts, né, aos conhecedores, é por que nesse tempo inteiro, desde 2005, a gente não conseguiu ter uma outra matéria-prima tão importante quanto a soja? Por que a gente não conseguiu fazer isso? Por que a gente não desenvolveu essa capacidade? Tá? Então, essa é uma pergunta importante para a gente refletir. Por favor, o outro. E aí, eu vou colocar aqui 5 pontos para reflexão de coisas que eu acho relevante nesse setor para a gente discutir, num fórum com reguladores, com ministérios, com o setor privado, com o governo, com o Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia. Se a gente começar lá naquela parte verde lá, o objetivo que a gente sabe desse mandato, né, do percentual obrigatório na composição do diesel B, o objetivo principal é que é econômico e financeiro, tem esse cunho, é ambiental e econômico, que é introduzir energia limpa via redução do uso de combustível. Mas qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Muitas vezes, e o rapaz, o senhor da Indonésia fez isso, ele coloca assim, esse é um objetivo econômico, esse é um objetivo ambiental. Gente, é tudo objetivo econômico, porque quando a gente fala em redução de emissão de gases, redução de poluição, isso é uma externalidade negativa. E isso está dentro da teoria econômica e diz o seguinte, se queremos ser mais eficientes, temos que eliminar com essa falha de mercado. Então, quando a gente fala de ambiental e econômico, no fundo, você está falando de trazer eficiência econômica para aquela sociedade, que não necessariamente é só o menor preço. É o menor preço com combustível que ele é menos poluente, em que a gente vai ter menos problema de saúde e que a população vai ter um bem-estar melhor. Tá? Então, a eficiência econômica vai além desses objetivos econômicos que normalmente as pessoas colocam. O ambiental faz parte. Quando eu li um documento do Ministério da Economia, lá da SEAI, ele falava muito um documento que eu li, enfim, um deles, né, de que, não, a gente tem que deixar as distribuidoras escolherem, tem que acabar com o mandato. Bom, se a gente acaba com o mandato, não tenho dúvida, as distribuidoras não vão escolher biodiesel. Elas vão direto para o diesel A. É óbvio. Por quê? Porque se a gente olhar naquele gráfico ali, historicamente, desde 2013, pelo menos, que é o que o gráfico coloca, o verdinho está acima do amarelo. O verdinho é o preço do biodiesel. O amarelo é o preço do diesel A. Então, a gente está pagando um preço, a sociedade paga um preço, sim, para ter energia limpa. Mas isso aí é normal. Por quê? Porque poluição é uma coisa ruim.
Se poluição é algo ruim, e se a gente não quer ter poluição, e se o Brasil tem essa política, então tudo tem um preço, né? E não vai ser diferente aqui. Então, o mandato ele é fundamental, porque se não fosse pelo mandato, eu acho que nós não teríamos a mistura seria zero, né? E aí, o que preocupa quando a gente vê aquele cronograma ali, né, que é o cronograma que todos conhecem bem, a gente era para estar no B14, ano que vem no B15, no ano de 2021 fomos para o B10, e aí a gente faz uma coisa que eu acho muito ruim para a sociedade de forma geral, e eu acho que o Galo comentou isso, que é a gente traz insegurança jurídica para os nossos investidores. Se a gente quer realmente fomentar os investimentos, o setor público tem que parar e fazer uma reflexão de não é como eu vou piorar a vida do investidor, é como eu posso tirar pedras do caminho do investidor. É tipo leitura de Ayn Rand, né? Quem gosta aí de leitura, Ayn Rand fala isso. Vamos tirar as pedras dos caminhos dos investidores, vamos deixar o setor privado fluir. Vamos nós, do setor público, desburocratizarmos, né? Sairmos do pé aí para deixar a coisa fluir. Acho que nós tomamos, na minha visão, uma decisão como nação errada de ter segurado esse B10. Então, hoje, alterar, hoje não, né? Em qualquer momento do tempo, alterar a regra do jogo, no meio do jogo, a gente cria incerteza jurídica e, no caso, criamos uma ociosidade muito grande para a indústria, né? Então, minha recomendação, nesse caso, dessa discussão, minha opinião particular aqui, do mandato do biodiesel, é voltarmos imediatamente ao cronograma inicial que a gente tinha ali. É como, acho que alguém que mencionou aqui numa mesa pela manhã, falou assim, olha, a gente precisa de previsibilidade. Esse é um setor, é uma indústria de transformação. Sem previsibilidade, você não consegue fazer as coisas. Então, alguém falou sobre a soja, né? Para eu plantar, para eu decidir o quanto que eu vou vender de soja amanhã, eu tenho que decidir isso hoje. Não é em cima do laço, tem que ser agora. Então, eu acho que uma decisão interessante seria realmente que o governo, nesse momento, voltasse com esse cronograma original. Problema 2. Problema 2 é controverso. Eu sei que é controverso, eu sei que vão ter opiniões distintas. Vou falar da minha opinião como economista. Item 2, por favor. Ai, obrigada. Eu estou com isso aqui, né? Mil desculpas. O pointer não funciona. Não funciona? Tá. Tá. A questão do selo biocombustível social. Tá? Esse é, talvez, o tema mais controverso da minha leitura e da minha reflexão que eu trago aqui. Eu sei que ele beneficia muita gente. A gente teve aqui o Antonino, que falou muito bem, descreveu muito bem a quantidade de cooperativas, a quantidade de famílias. A gente impacta 75, mais ou menos, mil famílias, 300 mil pessoas. Tem um valor ali de produção ali quase de 6 bilhões. Isso é uma coisa realmente muito boa. Esse é um objetivo social. Não é ambiental e não é econômico. A consequência dele é que, isso do ponto de vista econômico, é que existe uma reserva de mercado dessa agricultura familiar. Acho que a gente tem que comprar de agricultura familiar, claro, mas por que a reserva de mercado? Porque existem também, você pode ter produtores que possam produzir de maneira mais eficiente, que pode ter um preço menor, e aí o que acontece? Você acaba onerando toda a cadeia até o diesel B, que vai para o consumidor final. Então, se você pensar do ponto de vista econômico da cadeia produtiva e da eficiência econômica, talvez fosse o caso de você continuar com política pública para a agricultura familiar, mas não aqui. Não obrigar as usinas a terem que ter um contrato de compra com um preço mínimo, com um preço, com quantidade fixada, enfim. Foi colocado aqui também pelo Antonino que assistência técnica, quanto que foi colocado de assistência técnica é dinheiro privado. Né? Isso deveria ser dinheiro público. Deveria ter uma política pública focada para a agricultura familiar, não tenho dúvida. E é importante tudo que o Antonino comentou aqui, que as cooperativas fazem, é
é imprescindível, porque as cooperativas são extremamente importantes no Brasil. São um instrumento de desenvolvimento sustentável, como ele bem colocou aqui. Mas não, talvez, nesse formato. Num outro formato, talvez. Tá? Então, já estou acabando? Já? Então, vou acabar. E com relação... Tá. E com relação às vantagens das usinas, dos incentivos fiscais, do subsídio da tomada de crédito, da garantia do mínimo de 80% da demanda, os incentivos fiscais e subsídios na tomada de crédito, eu acho que isso aí é algo que tem no mundo inteiro para a questão dos renováveis, não é uma questão a ser, ao meu ver, contestada. Podiam ter, já que não vai ter, no meu modo de entender, uma contrapartida social, pode ter uma contrapartida de investimentos, por exemplo, que é o que o Goiás faz. Vai dar benefício fiscal e tem contrapartidas de investimento lá. Né? As contrapartidas, eu acho que isso aí você pode trazer outros estudos. Os 80%, Donizete, nesse momento, eu acho que ele não faz... enfim, eu posso estar equivocada, tá? Mas, assim, nesse momento, como a gente não pode importar e como não tem produção de diesel verde, né, nem aqui, nem a gente pode importar, então, no fundo, as distribuidoras acabam comprando 100% daqui, das usinas aqui, internas. Né? Então, hoje em dia, essa reserva de mercado que o Ministério da Economia coloca como sendo um problema, eu não vejo que ela é um problema hoje. Ela pode ser no futuro e eu acho que isso precisa ser refletido. Então, esse é um debate que eu acho que o setor deveria ter com o Ministério de Minas e Energias, com a ANP, com o Ministério da Economia, juntar todo mundo numa mesa para fazer essa reflexão, que eu acho ela importante, dos 80%. Tá? Outro. 3 e 4 junto, tá? Importação de biodiesel com diesel verde, que é importação ou produção local. Eu vou direto para a minha recomendação, que eu acho que, nesse momento, não é o momento de abrir o mercado. A gente está com 50% de capacidade ociosa, a gente está com B10, mas isso, Donizete, eu acho que vai ser a tendência, eu acho que é o que vai acontecer. Portanto, a minha recomendação, se eu pudesse fazer alguma recomendação, seria: a gente precisa sentar e fazer uma programação de abertura, se ela, de fato, houver. Até porque meu colega da Argentina não está aqui, mas, pelo menos, os dados que eu tenho, é que a Argentina tem uma forma tributária distinta daqui do Brasil, dando benefícios fiscais, em que, se abrir o mercado, isso tudo que ele falou aqui, né, tinha uma produção de, sei lá, tem a capacidade, se eu não me engano, de 4 e tem aí uma produção de 2 e nem exporta mais nem para os Estados Unidos e nem lá para o Peru, não, só exporta para a Europa. Então vai inundar o mercado aqui, óbvio. Mas não é porque nós somos mais ineficientes que os argentinos, é porque eles têm uma vantagem tributária que a gente não tem. Então, se abrir, isso é uma coisa também importante para vocês entenderem o seguinte. Em geral, tanto o CAD, que eu já trabalhei no CAD, quanto as questões de antidumping, e assim eu me recordo quando eu trabalhei também com o ministro Malan no Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, é que tudo é feito a posteriori. Você sabe que vai dar problema, mas você não faz antes, porque você, dentro do processo, do marco, você não pode se manifestar antes. Acho isso errado. Se a gente sabe que vai ter um problema, a gente tem que se precaver. Então, se a gente quer abrir a economia, a gente tem que entender que tem países que fazem determinadas medidas, inclusive a Argentina já que eu tenho entendido que teve 2 casos da OMC, né, já foi condenado em 2 casos da OMC, então... Por que ela não vai enfiar o produto aqui mais barato? Vai fazer isso. Então, na minha opinião, essa abertura, acho que ela vai acabar acontecendo, mas ela precisa ser olhada com muito critério, com muito cuidado, porque senão os 10 bilhões que nós colocamos de maneira privada, fora todo o investimento público que foi feito, vai por água abaixo. Se a gente já tem 50% de capacidade ociosa, para quanto que vai? Vai falir. Último slide, aí eu acabo. Espera aí. Antes que o Guilherme me bata aqui. Então tá. O último ponto é a comercialização do biodiesel, que são os leilões versus a venda direta. Tá? O custo da intermediação, isso é estimado, foi uma estimativa que eu li dentro de uns documentos
no Ministério da Economia, em 2019, era de uns 150 milhões que a Petrobras gastava para fazer essa intermediação. E, na teoria, como você antes tinha poucas usinas, isso era, na teoria econômica, né? Você precisava de um agente para tentar eliminar aquela falha de mercado. Agora, com 55, você não precisa mais. Então, teoricamente, realmente, os leilões não se justificariam mais existir. Tá? Mas eu vou botar 4 pontos de preocupação que eu tenho que valem uma reflexão. O primeiro é o seguinte: diferentemente do texto que eu já li, de que a preocupação era que, olha, teoricamente não faz mais sentido, porque a gente tinha poucas usinas, agora a gente tem muitas. Mas o problema é o inverso. Porque agora temos, no lado da oferta, 55 usinas, um mercado bem desconcentrado, mas do lado da demanda, nós temos 3 distribuidoras com 70% do mercado. É o que a gente chama de poder de oligopsônio. E eles vão exercer esse poder de oligopsônio, porque é racional eles fazerem isso. É uma atitude racional, não é algo do além. Tá? Então, se eu fosse uma delas, faria. Se vocês fossem uma delas, vocês fariam. Por quê? Porque é isso. Né? Então, de alguma maneira... e uma evidência bacana é que se você olhar o preço do biodiesel versus o preço do óleo vegetal, a gente vê que de 2021 para 2022 ele caiu. Ele caiu, ele era 1 e foi para 0,77 ali. Isso quer dizer que essa relação realmente pode ter sido causada por esse já poder de oligopsônio que está sendo colocado aí. E a Petrobras, de alguma maneira, minimizava essa falha de mercado, desse poder de mercado. Descumprimento de meta das usinas, acho que isso aqui é óbvio que vai descumprir. É óbvio, porque se a gente já tem 50% de capacidade ociosa, como não descumprir? Não tem como. Então, essa meta teria que levar em consideração a capacidade ociosa que existe hoje. Falta de previsibilidade por parte das usinas dessa demanda, porque antes a Petrobras ela fazia o que... há um problema de informacional aí, né? Um problema de informação, em que antes a Petrobras ela fazia um meio de campo e ela já dizia, já explicitava os demandantes das distribuidoras, o quanto quer, né? E a oferta. Né? Tinha lá um prazo que colocava, todo mundo sabia aquilo ali, traçavam as suas estratégias comerciais e vai lá, vai comercializar. Agora não é mais assim. Então, isso é um fator de preocupação, sim. E, por último, é um fator que acontece em todo o setor de combustível, e eu sei disso, porque eu sinto isso na veia, que é a questão da sonegação, que antes não tinha no biodiesel de uma maneira tão grande como existem outros produtos, porque tinha a Petrobras que, de alguma maneira, fazia isso. Como que a ANP vai fazer isso? Aí você passa por uma questão, inclusive, de sigilo fiscal da Receita do Brasil, né, Federal do Brasil. Então, talvez fosse o caso, realmente, de ter que ter uma lei para lidar com essa coisa do sigilo fiscal, porque eu acho que a ANP vai ter que lidar com esses problemas. Essa é a minha visão particular. Enfim, acabei minha apresentação, a última é só conclusão aqui com as coisas que eu já falei, aqui vou só... primeiro, minha primeira recomendação, que é a pergunta inicial. Que tipo de política pública queremos para o setor de energia? Eu acho que essa política pública linda, né, do setor de biocombustível, e ela deve seguir. Mas ela deve seguir com fatores de atenção. Né? O primeiro é que eu vejo que essa política em particular do biodiesel tem 3 objetivos. Eu focaria em 2. E o outro eu colocaria dentro do orçamento. Com reforma tributária ou não. Porque reforma tributária não quer dizer que acabou o incentivo fiscal, você acabou com a economia. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o seguinte, política pública a gente pode botar no orçamento. Se eu acho que biodiesel, se eu acho que o biocombustível são políticas públicas relevantes, eu ponho ela dentro do meu orçamento, assim como eu ponho qualquer política pública. Então, a minha receita provavelmente vai aumentar, porque eu vou parar de dar benefício fiscal, mas por outras minhas despesas, eu vou para o lado das despesas. É só isso, você vai trocar a receita por despesa. Aí você, no lado da despesa, vai falar assim, olha, eu tenho a política pública para os vulneráveis, eu tenho política pública para a agricultura familiar, e eu tenho a política pública do biodiesel. Então, eu vejo um pouquinho diferente, acho que a reforma tributária também é algo que
vai acontecer no futuro, porque ela é necessária, é uma confusão aí de ICMS, de ISS, de PIS/COFINS, isso vai acontecer, mas eu acho que a gente vai conseguir lidar com essas questões, sim. Tá? A gente precisa de previsibilidade e segurança jurídica, então eu voltaria ao B14 imediatamente, seguiria no processo, e mais, como eu coloquei ali, eu nem falei com a mesa anterior, né, mas eu botei ali, e se permitir importação, aumentar para o V20. E, aliás, não é nem se permitir importação, ouvindo a mesa anterior, já é continuar o cronograma e já aumentar, entendeu? E se tiver importação, vai para o V30, né? E se for o abrir o mercado, que eu acho que não é o caso para fazer agora, tem que ter um cuidado realmente com o dumping que vai vir por aí, né? E os últimos problemas foi o que eu relatei no final aqui, que é o poder de oligopsônio, metas de contrato, falta de previsibilidade de demanda e oferta e a questão da sonegação. Desculpa que eu passei do tempo, Guilherme, mas eram pontos que eu queria trazer aqui para o debate. Não, de novo, não sou do setor, desculpa se fiz alguma colocação aqui indevida, mas fico aí para comentários e críticas. Secretária, muito obrigado. Na verdade, aqui você deu um chute aqui da bola no meio do campo para ter muita atividade aqui, viu? Muito obrigado pelos insights, muito bom aqui. Vou passar aqui a palavra para o Donizete, por favor, Donizete. Obrigado, secretário Guilherme, pela oportunidade de conduzir essa mesa. Cristiane, secretária, sua manifestação aqui para todos nós que somos do setor surpreendeu. Pode ter certeza que foi uma aula, né, para a reflexão de muitos de nós aqui, representantes da área do biodiesel, gente do governo também, porque você coloca as coisas de uma maneira muito prática, muito didática, demonstrando os erros que nós estamos cometendo, né, e demonstrando os caminhos que podemos perseguir. Isso é importante para a nossa reflexão. Entretanto, queria agradecer também o Galo, que participou conosco aqui, não sei se ele ainda está presente, o Antonino, pela sua manifestação, a secretária Marjorie do Rio Grande do Sul. O Brabil escolheu esses 3 secretários, não foi à toa, né? Os 3 estados, os principais estados produtores de biodiesel, Estado de Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. E nesse contexto, que nós queremos colocar aqui alguns pontos para reflexão de todos nós também, né? Primeiro, como foi muito bem colocado pela secretária, não podemos analisar o biodiesel somente como um combustível. Biodiesel não é só energia líquida. Biodiesel é muito mais do que isso. Não é só segurança energética, é segurança alimentar, é segurança econômica para o país, é melhoria da qualidade de vida, é melhoria do ar, é melhoria da nossa saúde. E isso tudo tem que ser precificado, porque quando a gente bota o diesel na bomba, quando a gente coloca o diesel na bomba, não está escrito do lado da bomba quanto que a gente vai gastar com a saúde pública pelo uso do diesel fóssil. Deveríamos de ter essa contabilidade. E essa contabilidade, o próprio governo já anunciou, né? Os números que a EPE anunciou, são dramáticos para todos nós, né? 244 mortes são evitadas por ano na região metropolitana de São Paulo, diante do uso do B10. E se nós tivéssemos com o B14? Quantas mortes seriam evitadas? Além disso, quem tem familiares em São Paulo, e aqui nós temos aqui vários amigos que estão aqui, que têm familiares em São Paulo, alonga a vida, a expectativa de vida em 9 dias por ano, o uso do B10. E o B14? Seria 15 dias por ano? Se a gente pegar alguns anos aí, quantos dias de vida que nós poderíamos estar alongando? E qual o custo do alongamento dessa vida em fatores econômicos para a sociedade? Quais são os benefícios, né, de aposentadoria, de ausência de trabalho, de morte vinculada às internações de UTI? Quanto custa a internação de uma
internação simples por dia? Você deve estar sabendo lá, em Goiás, R$ 1.500 por dia. Quanto é uma internação em UTI? R$ 6.500. Então, nós pegando esses dados, extrapolando esses números pelos números que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta, que 50 mil pessoas morrem por ano decorrente da poluição veicular, se 40 mil dessas mortes forem associadas ao uso do diesel, nós vamos ter um custo superior a 20 bilhões de reais somente com internações. E a ausência do trabalho do ente querido, os conflitos sociais decorrentes disso, quem paga? Na bomba do diesel não está escrito que isso está associado. Né? Como alguns comentam, falam assim, não, é como a carteira do cigarro. Quando você usa o cigarro, está lá dizendo que causa câncer. E o que o diesel causa? Doenças cardiovasculares, pulmonares, bronquite, asma. Nós temos mais de 20 milhões de asmáticos no Brasil. E as crises de asmas daquelas pessoas que têm essa dependência, precisam de medicamentos, só que nesse período, exatamente o período que nós estamos vivendo, julho, agosto, onde nós temos uma queda da umidade, podem ver nas internações o quanto que aumenta de quem? De crianças e pessoas idosas, e daqueles trabalhadores que ficam maior tempo dentro do transporte público. Então, esses dados, esse balanço social, econômico, da geração de emprego, das oportunidades de trabalho no interior do Brasil, e vale dizer que as oportunidades de trabalho associadas à indústria do biodiesel são, em média, 15%, Rogério Benevides, superior às outras agroindústrias, o valor que o trabalhador ligado à indústria do biodiesel recebe. E essas oportunidades que estão no interior do Brasil, há poucos dias eu tive visitando a inauguração da Oleoplan junto com o Leonardo, lá no interior do Pará, onde nós temos que atravessar 2 balsas para chegar na indústria. Essa infraestrutura regional está preparada para receber essas indústrias que estão já se colocando na disposição da sociedade para produzir um combustível saudável lá no interior do Pará? Nós temos diversos problemas que estão associados a isso, a questão de logística, mas ainda não temos um planejamento, que é isso que a secretária colocou. Qual é o combustível que a sociedade brasileira quer para os próximos anos? Eu fiz essa pergunta a um senhor que foi secretário do Ministério de Minas e Energia. E eu provoquei, qual é o combustível do futuro? E aí criaram um programa, Biocombustível do Futuro. Mas, na realidade, o biocombustível do futuro esquecia o combustível do presente. Aliás, esquecer agora até o biocombustível do futuro. Pelo que eu tenho percebido, é que já foi engavetado também esse projeto dentro do Ministério. Então, nós temos que ter uma política pública de médio, longo prazo. Nós temos que saber, como foi colocado aqui pela representante do Canadá, daqui 20 anos nós queremos isso. Nós não sabemos o que nós vamos ter ano que vem. Aqui está o representante da Oleoplan. Pergunto, Leonardo, quanto de biodiesel que a Oleoplan vai produzir ano que vem? É impossível responder. Como que ele vai se preparar para comprar a próxima safra de soja? Como ele vai se preparar para fazer a contratação da agricultura familiar nesse período? Então, nós estamos diante de tantas incertezas, tanta insegurança, que não permite a sociedade brasileira se beneficiar dessa política que é extremamente importante para todos nós. É segurança alimentar. E segundo os dados que já apresentamos ao próprio Ministério da Agricultura, e o secretário aqui, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, tomou conhecimento, está discutindo isso internamente, somente na cadeia produtiva, secretária, de suínos, peixes e frango, o impacto da redução de 1 ponto percentual de biodiesel no diesel aumenta o custo de produção em 3,5 bilhões de reais por ano para essa cadeia alimentar. Quem paga isso? É você, todos nós, quando vamos comprar o frango, vamos comprar o peixe, o suíno e assim por diante. Então, nós precisamos também de algumas medidas que eu vejo que não são só essas medidas de
longo prazo, de impacto para toda a sociedade. Mas eu quero fazer até um desafio aqui para a própria secretária, né, que já fez tantos desafios para nós aqui, para o secretário Galo, né, para a secretária do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, né? Os estados maiores produtores de biodiesel deveriam dar exemplo do uso do biodiesel nas suas frotas de ônibus nas grandes cidades. Em Goiânia, né, eu já fui pelo menos em 10 reuniões lá na Transurb, na agência não sei das quantas, metropolitana, explicar o biodiesel, etc. Nós estamos diante das indústrias de biodiesel que cercam a capital goiana e nenhuma política de uso superior ao obrigatório foi colocado lá. Gostaria também, já tive lá no estado do Mato Grosso, especialmente para discutir isso, de colocar usos facultativos que hoje já são possíveis. Não precisa perguntar para ninguém, né? Basta uma empresa de transporte requerer da distribuidora, falar assim, eu quero B20. E estabelecemos políticas de demonstração que é possível usar o B20, que é possível usar o B30, né? Nessas empresas, no agronegócio. A MAGE está fazendo isso lá no Mato Grosso, com experimentos usando misturas superiores. Há poucos dias, o Ricardo Tomski, ele fez uma apresentação para nós, numa audiência pública, aqui mesmo na Câmara dos Deputados, demonstrando esses resultados de uso superiores da mistura. Mas temos que ter esse fomento a esse tipo de atividade, porque o deslocamento ou o descolamento do preço do biodiesel com o diesel fóssil, ele não é um fator limitante para o uso do biodiesel. Nenhum país do mundo se usa biocombustível em função do preço. Deve-se usar em função do valor. E esse valor não está sendo contemplado nessa contabilidade que todos nós desejamos. Então, eu gostaria muito, né, de que a gente tivesse ainda algumas iniciativas nesse sentido, fomentadas pelo Estado, né? Não é possível, no caso do Estado de Goiás, aqui você está aqui levando essa provocação em função da potencialidade que nós temos, diversas indústrias montadas aqui dentro do Estado de Goiás, Estado grande produtor, e nós utilizamos aqui nas máquinas, na máquina aqui da Vanessa produzindo soja aqui em Água Fria, né? Ela utiliza um diesel importado lá do Oriente Médio e nós poderíamos estar produzindo aqui para os agricultores o uso com B30 e assim por diante. Então, são medidas que não precisamos mais de mudar nenhum item da lei. Basta uma decisão de fomentar isso. E essa decisão, ela acho que está na mão de pessoas que participaram aqui, da secretária de Economia de Goiás, do secretário da Casa Civil do Mato Grosso, da secretária de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e tantos outros secretários, né, para que a gente possa transformar essas oportunidades em desenvolvimento regional. Utilizar o produto da terra. Aquele que come o piqui pode usar o biodiesel também produzido em Goiás. E assim por diante, para que a gente possa converter os benefícios que nós tanto falamos em benefícios para a mesma sociedade. Então, com isso, secretário Guilherme, eu encerro aqui meu depoimento e passo a palavra para você fazer o encerramento aqui desse importante seminário. Mas antes disso, já para eu não falar nenhuma vez mais, agradecer todos que participaram aqui presencialmente ou virtualmente, agradecer muito a equipe do deputado Pedro Lupion, o deputado Pedro Lupion, e a todos os funcionários da Câmara que contribuíram conosco para a realização desse evento, e a minha equipe da Obrabil, a nossa equipe da Obrabil, né, em nome da Kênia, que foi a nossa chefe aqui na coordenação desse trabalho, os associados da Obrabil aqui presentes, virtualmente presente, o vice-presidente da Obrabil, o Júlio Valente, que está aqui presente, e todos que deram essa contribuição de fazer com que a gente possa enriquecer o processo crítico de debate sobre o biodiesel no Brasil. Muito bem, muito obrigado, secretário, e não vou falar mais. Obrigado, Donizete. Não, acho que foi uma mesa aqui riquíssima.
queria começar exatamente por trás, pela fala aqui da secretária Cristiane, que foi realmente, acho que pegou pontos nevrálgicos em cima de discussões que nós tivemos desde o ano passado, né? Essa discussão das misturas, essa questão, acho que foi muito bem colocado, o problema que tem, quer dizer, um setor como esse, muito bem caracterizado, a questão do oligopsônio, da questão de não ter esse poder de mercado do lado da oferta. E realmente o que nós, governo, temos que fazer para realmente fomentar em que essa capacidade ociosa ela possa ser utilizada plenamente, isso a gente tem discutido muito com o setor, o Ministério da Agricultura e o setor, inclusive, de que é realmente transformar a competitividade. Quem sabe, pela riqueza que nós temos aqui de matéria-prima, nós sermos exportadores, né? A gente tem que realmente mirar essa competitividade. Não é fácil, mas eu acho que é por aí que a gente vai realmente fazer a diferença. E eu acho que também a senhora aqui deu um pontapé inicial sobre um tema que sobre o selo biocombustível social. Acho que botou um ponto aqui, que é sob a perspectiva, inclusive, que a pasta do Ministério da Economia tem, sobre o selo biocombustível social, mas que ele, por outro lado, acho que o Antonino traz exatamente a dimensão dessa responsabilidade social. Quando você fala que você compra 6 bilhões da agricultura familiar, significa que você está dando 6 bilhões de renda, né, do setor privado, que concordamos, é uma questão que deveria ser um papel de Estado, mas a gente sabe que muitas vezes falta esse recurso em termos orçamentários para você poder dotar. Então, fica realmente, um ponto, eu acho que é o ponto realmente que o setor, e a gente tem falado muito aqui com Donizete, a gente precisa, essa discussão ela está passando do tempo. Né? Temos aí um projeto de lei da deputada Soraya Manato que quer ampliar esse selo biocombustível social também para todos os outros biocombustíveis. Então, o que eu falo, é um processo que a gente precisa primeiro ler, amadurecer, para daí pensar no modelo, se for o caso, realmente para expandir. Eu acho que tem outro ponto também muito importante, eu lembro aqui da secretária Marjorie falando sobre a questão da predominância da soja, e é uma questão contratual, secretária Cristiane. Né? É fácil você precisa de um produto que você precisa de regularidade de oferta, preço, contrato. Né? E isso a cadeia da soja permite. A pergunta que tem é o seguinte, as demais cadeias, e aí vem de novo a pensar a discussão do selo biocombustível social. O quão eficaz ele vai ser em diversificar essa matéria-prima regional. Quer dizer, para o Sul, está claro, o Sul é soja, não tem jeito. Eu ia perguntar para a secretária Marjorie qual seria a outra cultura ou atividade, secretária, aqui, que a gente teria como segundo melhor para poder trabalhar isso lá internamente. Mas você ampliar demais esse leque, fica complicado, até para o industrial, em fazer todo o seu processo de compra, né, em termos de eficiência administrativa e eficiência industrial. Então, acho que são pontos aqui muito importantes que a gente tem que, viu, Donizete, trabalhar, né, e eu acho que aqui tem uma apresentação para a gente que realmente vai dar uma boa chacoalhada. E o secretário Rogério falando muito bem sobre a questão da reforma tributária e como ela pode também afetar, né, ou até, na verdade, assim que ela for concluída, provavelmente aí para frente, né, para ajudar realmente essa questão do desenvolvimento regional importantíssimo, né, e que realmente isso acaba trazendo toda essa dimensão da complexidade do setor que ele está passando, inclusive com essa questão dos créditos presumidos, a gente acompanhou nesse processo aqui da extinção dos leilões públicos, enfim, realmente o setor tem um desafio muito grande, e agradeço mais uma vez essa sua conclusão, porque eu acho que vai dar essa sua apresentação, se puder ficar, né, Donizete? E a gente poder usá-la aqui já, ótimo, ótimo. Mas é isso, eu queria agradecer muito aí a presença de todos, viu, Donizete? E eu não sei, abrimos aqui, temos alguma pergunta, algum comentário? O pessoal está aí em tempo de 2 minutos para cada um ali para finalizar.
2 minutos? Então vamos lá, vamos passar aqui uma rodada aqui. Secretária Marjorie, se puder fazer alguma consideração final aqui para fecharmos aqui a nossa banca. Tá certo, obrigada. Obrigada a todos os colegas. Como mencionei no princípio, eu acho que aqui são conhecedores profundos da temática, mas eu gostaria de comentar o que foi trazido aqui na fala final pelo Donizete, né? Eu acho que a questão da inclusão nas intenções do serviço público poderiam, sim, ser propulsores importantíssimos desse mercado de biocombustível para os estados. Quando nós entendemos, e no Rio Grande do Sul a gente conta com incentivos através do Fundopem, de crédito apenas para essas plantas e para essas culturas. Mas quando nós colocamos como uma condicionante, por exemplo, para concessões, para licitações de transporte rodoviário urbano, nós garantimos essa demanda e, por automático, esta oferta. Então, acredito sim, e acho que essa é a grande virtude desses debates que nós temos, diferentes atores de diferentes estados, que nós precisamos avançar para esse ponto, porque, como foi bem colocado, essa é uma alternativa que traz muito mais do que a questão econômica. Traz a qualidade de vida, traz a sustentação econômica da propriedade, né, e da cadeia como um todo. Então, eu me senti muito tocada por essa parte quando a gente pensa nos arranjos que vão impulsionar, então, novas frentes dentro dos órgãos públicos. E nada melhor do que começar esse debate internamente no que o Estado se propõe para os municípios. Então, Donizete, o recado foi dado e anotado e será levado aqui para o Rio Grande do Sul nesse sentido. E também o que foi mencionado aqui da questão da soja no Rio Grande do Sul, certamente é pela abundância do produto. E acredito que nós poderíamos pensar em outras cadeias, mas a soja tem tido uma experiência de rendimento no estado do Rio Grande do Sul que não tem competitividade com outras matérias-primas. Então, acredito que esse seja o ponto principal de não ter uma variação da matéria-prima para o biodiesel, mas ainda com soja, acredito que ele tenha que ser incluído nessa substituição que nós buscamos dos combustíveis fósseis, porque nós precisamos cada vez mais fortalecer e garantir essa cadeia que é renovável e que pode ser aí perene em comparação aos outros combustíveis fósseis. Então, agradeço imensamente aí as provocações, os aprendizados e a esse rico debate que nós tivemos hoje e coloco o Estado do Rio Grande do Sul à disposição para que a gente possa avançar ainda mais nessa matéria tão importante que são os biocombustíveis. Obrigado, secretária Marjorie. Presidente Antonino, gostaria de fazer alguma consideração final? 2 minutos. Só agradecer, Guilherme, a oportunidade de contribuir com o debate de setor, né? Agradecer ao meu amigo Donizete, ao UBABio, à APROBio, à Biov, saudar os amigos aí da Frente Parlamentar, dizer que a gente está muito orgulhoso do trabalho que a Frente vem fazendo em defesa do setor. O Jonathan preparou, inclusive, um documento aí extraordinário a entregar aos presidenciáveis, e a gente, como setor, tem que entender que, né, estamos num fim de ciclo governamental, né, e que nós precisamos sinalizar para todos os próximos governantes ou candidatos a presidenciável desse país que somos um setor econômico, precisamos ser ouvidos, né, as incongruências, né, do próprio setor, né, são os dilemas e desafios que a gente tem que superar juntos. Concordo aí com a Cristiane, Cristiane, que a gente já vem, enquanto representante da agricultura familiar, inclusive ampliando essa maturidade em torno e permitindo, por exemplo, como foi o ano passado, um consenso de setor, permitir que cooperativas não dapianas atuassem no setor, né, que cerealistas atuassem no setor, que a gente buscasse, inclusive, uma maior eficiência
na construção de custo desse selo social para as indústrias. Aqui mesmo no Nordeste, a gente tem cada vez mais tomado consciência disso, daquilo que é o custo sob respaldo, para que a gente possa cada vez mais estar dinâmico e competitivo, para que o setor possa contar com, não só com o Nordeste, mas com o Norte e com a agricultura familiar do Brasil. Queria agradecer, dizer que nós somos um grande setor, né, mesmo com essa ociosidade que vimos, mesmo com o debate, inclusive, né, Donizete, que éramos uma concentração de mercado, a gente já viu onde é que está o discurso, não está em nós, está nas distribuidoras, né, mas pagamos um preço por isso, e acho que é importante que a gente entenda o que é setor econômico para influenciar governo, influenciar parlamento, naquilo que é política pública, né? Então, queria agradecer à UBRABIL, à PROBIL e à BIOV, e à Frente Parlamentar, e dizer que tanto a Unicafes, com clareza do seu papel nesse processo, está à disposição para contribuir com o debate, como a agricultura familiar brasileira está pronta para ajudar o biodiesel brasileiro, né, a manter a vanguarda desse país na produção de energia limpa, mas, como diz a Marjorie, como diz o Cristiano e o Rogério, né, com uma pegada social fortíssima, né, e com uma dinâmica social, porque, senhores, sou testemunha viva, eu comecei a atuar no setor de biocombustível há 7 anos atrás, venho fazendo um trabalho aqui, né, no Nordeste com esse foco em incluir agricultores e cooperativas e novos segmentos. A gente vê as oportunidades que temos aqui e o que eu vejo é um divisor de águas, cooperativas e agricultores familiares que têm a oportunidade de adentrar no selo social como uma política de garantia de mercado, que essa é a grande verdade, né, Marjorie? O agricultor familiar do sul da soja, ele se sente com um contrato seguro, né, e sabem que isso é extraordinário, e aí são os resultados e as externalidades. E aí as outras externalidades é a geração de emprego e renda. Basta dizer aqui que hoje, nos próximos dados, já vão aparecer mais de 4.000 pessoas envolvidas já em Alagoas, né, cooperados e agricultores familiares. Então, é a dinâmica e a oportunidade que temos de fortalecer essa política pública e agradecer a presença do MAPA na pessoa do Guilherme e dizer, Guilherme, que o Ministério é muito importante, né, não só o Ministério do MAPA, mas com Minas, Energia e Economia, para contribuir da parte do governo com o fortalecimento desse setor. Né, o que eu queria encerrar é dizer que o setor fez a parte dele e os investimentos, aquilo que foi acreditar, o empresário fez, o setor fez, porém, acho que o governo, em algum momento, não entendeu isso e criou uma condicionante de fragilidade, que acho que é o momento agora da gente discutir com muita maturidade como não podemos mais fragilizar um setor tão importante como esse para o país. E muito obrigado por tudo, pela oportunidade. Que agradeço, Antonino, muito obrigado aí e conte conosco lá no MAPA e aqui no governo. Passando para o secretário Rogério, por favor, secretário Rogério, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer aí, Guilherme, a sua gentileza, né, de presidir essa mesa de forma muito tranquila e profissional, né, e também ao amigo Donizete pela oportunidade também de falar aqui. Dizer que a gente sempre aprende com a nossa amiga Cris, né, e os debates com ela são sempre de altíssimo nível e a gente, no final, no resultado, nós convergimos. Dizer que eu concordo em absoluto com a fala de que nós precisamos de uma política pública estruturada para criar um verdadeiro marco regulatório que dê segurança do lado da demanda. Acho que está absolutamente correto isso, né? Nós temos uma oferta abundante e uma demanda que, obviamente, oscila aí ao sabor de mercado. E dizer que eu sou, essencialmente, do ponto de vista teórico, contra a ideia de você ter benefícios fiscais, né? É muito melhor você receber o dinheiro de todos, até mais equânime, né, do ponto de vista da progressividade tributária, recebe o dinheiro e orçamentariamente você faz as escolhas de apoiar os setores que precisam ser apoiados, como o setor do biodiesel, que é uma política pública que não é só energia, tá claro isso. Tá dentro também, eu estava falando, alimentação é fundamental, porque quanto mais você produz aqui dentro, né, mais você esmaga aqui dentro, mais farelo você vai ter aqui dentro, você vai conseguir levar isso de uma forma mais barata, mais uma oferta maior, reduzir preço para ave, suíno, enfim, até estava lendo uma matéria que a cada ponto percentual que você reduz, né, lá na mistura, você aumenta aí 3, 4 bilhões de reais o custo, né, de produção lá de suínos, aves e peixes. Então, quer dizer, também tá ligado com
a alimentação. Então, é uma política pública. Por que não subsidiar? É que hoje os estados eles só têm a política tributária. Se não houvesse a política tributária aqui em Mato Grosso, nós não teríamos nenhuma planta aqui. Então, o fato é, nós estamos trabalhando com as armas que nós temos nesse momento. Senão, nós não teríamos só 50% da capacidade ociosa. Nós teríamos quase a totalidade das usinas aqui paralisadas se não houvesse o benefício, nós fôssemos tributar cheio. Então, nós estamos trabalhando com a ferramenta que nós temos. E o que nos preocupa é, se não houver uma política de Estado pensada para o setor, que eu concordo que está saúde, a segurança alimentar e segurança energética juntos, o que nós vamos poder oferecer, por exemplo, quando se fizer uma reforma tributária e tirar dos estados essa única arma que ele tem para tornar minimamente competitivo, se não colocar no lugar um subsídio. Então, na minha visão, é uma política de Estado que, para alguns setores, uma reforma tributária, se ela aniquilar alguns instrumentos que hoje estão vigentes e não colocar no lugar subsídios, subvenções, que sejam via fundos de desenvolvimento, que os estados tenham condição de administrar e não sejam contingenciados, né, pelo orçamento da União, por decisões que não nos competem, mas compete à autoridade econômica nacional. Isso quer dizer, nós vamos ficar submetidos o setor fica submetido a uma insegurança bastante grande. Então, o ponto que me ocorre aqui são escolhas que são feitas, né? O Brasil deixa de arrecadar impostos de setores que, sinceramente, talvez não fizessem o menor sentido. Games. Será que o dinheiro que entrasse de games, ou mesmo lá os recursos todos que ficam na Zona Franca de Manaus, né, não poderiam uma parte daquilo subsidiar aquilo que eventualmente não fosse competitivo, biocombustível, e arcar com essa diferença por um tempo até que o setor amadurecesse suficientemente? Será que não nos caberia fazer isso nesse momento? Será que os royalties de petróleo que são recebidos, né, e a União recebe 40%, não poderiam também, uma parte deles, fazer frente para um fundo do biocombustível e esse recurso ingressar nas contas aí dos produtores para que houvesse condição de torná-los competitivos, mesmo quando houvesse oscilações de preço, seja da soja, seja do óleo diesel? Quer dizer, nos parece que é mais uma política de Estado e de escolhas do que qualquer outra coisa, né? Parece que a gente escolhe a doença ao invés da cura. Esse talvez seja o principal ponto aí que eu argumentaria. Uma política de Estado voltada para isso e que levasse a escolhas racionais para incentivar combustíveis renováveis que estão atrelados à segurança alimentar e a algo que é valiosíssimo depois de uma pandemia, que é a saúde pública. Muito obrigado, gente. Debates como esses me enchem de alegria e de estímulo. Muito obrigado, secretário. Secretária Cristiane. Eu vou usar meu tempo aqui, vou usar 5 minutos, hein? Não, estou brincando. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade de ter vindo aqui e da confiança, né? Porque eu não sou do setor. Novamente, eu quero enfatizar isso, porque né, eu fico vendo aqui o professor Donato, estava na primeira mesa lá de manhã, estava o doutor Diego, pessoas que, né, pessoal da INP, do Ministério de Minas e Energia, tanta gente que conhece tanto do setor. Então, obrigada por essa confiança que depositaram em mim. Estou sempre disposta a fazer reflexões e conversar e sentar e ler texto, porque eu acho que é assim que a gente consegue avançar. Quero dizer que a união, né, entre a academia, setor privado e o setor público é fundamental para que a gente possa dar as mãos juntos e caminharmos numa direção. A briga, ela não vai levar a lugar nenhum, seja dentro do Estado, né, do próprio da União, seja da União com os Estados, né, seja do setor privado com o setor público. Essas brigas não levam a lugar nenhum. A gente acaba dando voltas e o Brasil vai continuar sendo improdutivo de forma geral. Nossa produtividade é baixa há 20 anos, ela vai continuar baixa se a gente não sentar e realmente a gente mudar esse tipo de visão. E me coloco sempre à disposição para que a gente possa fazer um bom debate. Obrigada, Galo, pelas suas considerações. Te adoro, viu? Sentindo falta de você lá no Concefaz. Um grande abraço a todos e boa noite. Muito obrigado, secretária Cristiane.
E, finalmente, para fecharmos aqui, gostaria de passar aqui para o presidente do Conselho da Ubrabio, o Juan Diego. Diego, se tiver algum ponto aqui para se manifestar, rapidamente, 2 minutos. 2 minutos. Olha, eu tenho sabe? Bom, então... Já chama Bom, para o coquetel. então... Já chama para o coquetel, né, Donizete? Já chama para o coquetel. Bom, Donizete, então, encerrada aqui a mesa, e passo aí a palavra para você para os avisos finais, não considerações finais. Avisos finais para quem vai fazer a visita técnica amanhã, então. Tá? Acho que é importante isso. A visita técnica vai acontecer amanhã, na Granol, a secretária já foi, o Guilherme já foi, várias pessoas já foram, o João não foi ainda, vai amanhã, o Jonatas vai amanhã, o Leonardo está louco para visitar uma indústria de biodiesel, né? Então, se o amigo lá da ANP quiser participar, só passar aqui, a Kênia vai dar os detalhes. Amanhã, o Gomide, você quer fazer uma visita lá? Você já foi também, né, Gomide? E quero cumprimentar o Gomide aqui, é muito importante a sua presença aqui, viu, Gomide? É uma pessoa que nos ajudou muito no Ministério para a formulação da política aí do biodiesel. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Andréa, fazer a visita numa indústria amanhã. Quem quiser fazer a visita, fala aqui com a Kênia, porque quem tem que pegar os dados para poder registrar junto à NTT. Tá ok? Então, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até a próxima Biodiesel Week em 2023 com B15.